Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Professora Laudiane, disciplina de Química, turma terceirão. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo Introdução à Química Orgânica. Fazendo só uma retomada ao conteúdo, nós vimos que a química orgânica é a química ou é a parte da química que estuda os compostos do carbono. Nós vimos que o carbono, a partir dos postulados de Kekulé, ele apresenta algumas características que se resumem da seguinte forma. O carbono é tetravalente, as 4 valências do carbono elas são iguais entre si, lembrando que essas 4 ligações elas são covalentes, ou seja, eles compartilham pares de elétrons e que o carbono ele tem uma capacidade de se ligar-se entre si e formar cadeias carbônicas. É isso aí, galera. Nós vimos algumas características do átomo de carbono. E agora a gente vai fazer algumas atividadezinhas. Para que isso, professora? Para a gente relembrar um pouquinho do que nós trabalhamos nas nossas aulas anteriores, ok? Então, vamos lá. Vamos colocar a cabecinha aí para funcionar. Primeira questão fala o seguinte, na seguinte estrutura, nós temos aí uma estrutura, uma fórmula estrutural, H2C, C, ligado ao NH2, CH, CH2. Professora, cadê as valências que ligam esses carbonos um ao outro? É isso que eu quero saber. Que tipo de ligação nós vamos utilizar ou usar aí para ligar esses carbonos um ao outro? Olhem só, as ligações representadas pelos algarismos são respectivamente. Quais são, pessoal? Eu vou usar que tipo de ligação? Desculpa. Filho ligando na hora errada. Então, vamos continuar. Que tipo de ligação eu vou colocar aí entre esse primeiro e esse segundo carbono? É uma ligação simples? É uma ligação dupla? Ou é uma ligação tripla? Vamos pensar aí? Já? Podemos continuar? O tempinho foi suficiente? Quem falou que é a alternativa A? B, C, D ou E? Vamos ver quem acertou, hein? Lembrando que o átomo de carbono ele precisa estar ligado a outro átomo de carbono, tá? Ele deve estar ligado a outro átomo de carbono e que todo carbono é tetravalente, ou seja, ele deve estar ligado a outros elementos químicos através de 4 ligações. Lembrando que nós vimos também que essas ligações elas são substituídas nas fórmulas pelo hidrogênio. Por quê? Porque nos próprios hidrocarbonetos, que são compostos formados exclusivamente por carbonos e hidrogênio, as valências elas são substituídas por hidrogênio. Conteúdo que nós vamos enfatizar nas aulas seguintes. Mas eu sempre usei os exemplos dos hidrocarbonetos para formar ou para fazer, explicar, exemplificar fórmulas estruturais e moleculares, tá? Então, nós só vamos determinar a quantidade de valência que está faltando para tornar esse carbono tetravalente. Se ele tem 2 hidrogênios, eu estou afirmando a vocês que esse primeiro carbono ele já está ligado a 2 hidrogênios. Então, se ele já está ligado a 2 hidrogênios, eu já tenho 2 valências aí, correto? Um carbono só vai se ligar a um hidrogênio através de valência. Então, para esses 2 hidrogênios que tem nesse primeiro carbono, eu estou afirmando a vocês que já tem 2 ligações. Ótimo? Continuando. Nesse segundo carbono, nós estamos vendo apenas uma valência. Porque eu não sei quantas valências vocês usaram no primeiro carbono.
Quantas valências eu vou usar no segundo carbono? Quantas valências eu vou usar no terceiro carbono? Vamos lá? Olha aí a ilustração. Muito bem. Nós vamos usar para o primeiro carbono uma ligação dupla, para o segundo carbono uma ligação simples e para o terceiro carbono uma ligação dupla. Vamos entender por que mais uma vez? Porque para cada carbono eu preciso ter 4 ligações. Se no primeiro carbono eu já tenho 2 hidrogênios, eu estou dizendo que esse carbono ele está ligado a 2 hidrogênios através de 2 valências. Ou pode ser uma valência dupla, não importa. Desde que esse carbono já tenha 2 valências, porque pelo próprio exemplo, nós estamos vendo que já tem 2 hidrogênios. Se já tem 2 hidrogênios, se já tem 2 valências, nós precisamos de quantas valências ainda para completar a tetravalência? 2. Ótimo! O segundo carbono, ele já tem as 2 valências anteriores, ok? Porque o primeiro carbono está ligado ao segundo carbono através de uma ligação dupla. Ótimo! Se ele já tem 2 ligações, e aí ele está ligado a um NH2 através de uma ligação simples, eu preciso de quantas ligações ou de quantas valências? Nós vamos precisar apenas de uma valência, porque ele já tem 3 ligações. Ótimo! E o terceiro carbono? O terceiro carbono, ele precisa de quantas valências? Ele vai precisar de 2 valências. Olhem só, pessoal. Ele já tem uma valência ligada ao carbono anterior, ele já tem uma valência ligada a um hidrogênio, e ele precisa de mais 2 valências para ligar ao carbono, ok? Esse carbono terceiro, ele já tem 2 hidrogênios. Então, pela lógica, eu vou usar apenas 2 ligações. Dando continuidade, nós temos aqui, são compostos orgânicos. São compostos orgânicos, exceto qual alternativa aí, galerinha? O que são compostos orgânicos, gente? O que são compostos inorgânicos? Ácido, base, sais, óxido. Como é que eu vou determinar uma substância inorgânica? Lembram aí dos ácidos? E aí? Agora as substâncias, os compostos orgânicos. Os compostos orgânicos, eles vão apresentar quem em sua estrutura? Quais são os elementos? Qual é o elemento principal que nós vamos encontrar nas substâncias orgânicas? Vamos lá? Tempinho para responderem. Já? Por que que o CO2 ele não é um composto orgânico? Porque eles são considerados apenas compostos de transição, pois eles possuem o carbono, mas eles têm propriedades que são mais semelhantes às do compostos inorgânicos, tá? A professora explicou isso para vocês. Continuando. Os números de átomos de hidrogênio das seguintes substâncias orgânicas são, respectivamente, nós temos 2 substâncias orgânicas aí, e eu quero que vocês me falem quantos carbonos estão presentes na primeira e na segunda substância orgânica. Super fácil, né, galera? É só contar quantos carbonos tem aí nessas cadeias. Quantos carbonos tem na primeira cadeia? Quantos carbonos tem na segunda cadeia, galera? Contem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quantos carbonos tem aí? Vamos lá? Quem marcou a letra D? Vamos conferir se é isso mesmo? Vamos contar quantos carbonos tem em cada cadeia? Vamos começar aí?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Na segunda cadeia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Peraí, professora. Eu não tô vendo carbono. Olha as ligações. Contem as ligações, tá? Contem as ligações, que a partir daí vocês vão determinar a quantidade de carbono. Lembrando, galerinha, que nós temos aí nesse primeiro exemplo uma cadeia, né, pertencente ao grupo aromático. Então, todas as vezes nós vamos ter que identificar na cadeia uma ligação simples e uma ligação dupla, tá? Isso aí é para determinar que esse exemplo, essa cadeia, pertence ao grupo dos aromáticos. E aqui nós temos a vitamina C, apresenta a fórmula estrutural mostrada abaixo. Qual é a fórmula molecular dessa vitamina? Opa, aí eu tenho uma fórmula estrutural, mas eu quero saber a fórmula molecular. Como é que nós vamos determinar a fórmula molecular da vitamina C? Nós vamos primeiramente extrair os átomos. Nós temos carbono, nós temos hidrogênio, nós temos oxigênio. E a proporção deles? Vamos ver. Nós temos quantos hidrogênios aí? Nós temos 6 hidrogênios. Ótimo! 6 hidrogênios identificados nessa fórmula. São 6 hidrogênios para... Desculpa, galera. São 6 carbonos, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho. Na vitamina C, nós temos 6 átomos de carbono. Para quantos átomos de hidrogênio? Nós temos... Vamos lá? Nós temos 8 átomos de hidrogênio. Opa, professora, 6 carbonos, 8 hidrogênio. E quantos oxigênio aí na fórmula? Nós temos 6 oxigênio. Então, nós temos a fórmula molecular aí da vitamina C, formada por 6 carbonos, 8 hidrogênio e 6 oxigênio. Ok, vamos dar continuidade. O ácido araquidônico tem fórmula. Vamos lá. Em sua molécula ou em uma molécula desse ácido, os números dos átomos de carbono e de hidrogênio são respectivamente quantos? Olhem aí que eu já coloquei o de carbono, tá ok? E eu não quero oxigênio, eu só quero de carbono e hidrogênio. Excluímos a letra D e a letra E, porque eu já estou indicando que eu tenho 20 átomos de carbono. Para 20 átomos de carbono, observem as ligações, lembrando que vocês vão completar com hidrogênio a quantidade de valência que estão faltando. Lembrem aí, galerinha, vocês precisam relembrar essa explicaçãozinha. As valências, elas são substituídas por hidrogênio dentro dos hidrocarbonetos, ok? Eu tenho 20 carbonos, então eu vou precisar de quantos hidrogênios? Vamos ver? Opa, passei. Eu vou precisar de 32 hidrogênios para completar toda essa fórmula molecular. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos continuar. Chamamos de heteroátomo um átomo ou um determinado átomo que está ligado entre carbonos e que este átomo não seja o hidrogênio. Ok? No exemplo da vitamina C,
nós observamos que tinha um heteroátomo, um oxigênio entre um carbono e outro. Então, todo heteroátomo vai ser exatamente aquele átomo X que está presente entre os carbonos, porque nós sabemos que os carbonos, eles se ligam entre si, formando cadeias. Nós vamos ver lá nos aletos orgânicos, que é uma das nossas últimas funções, que o átomo de carbono, ele se liga a outro elemento químico que não seja o carbono, mas isso vai ficar nas suas extremidades, ele não vai estar entre os átomos de carbono. Então, todo heteroátomo, ele tem que estar obrigatoriamente no meio dos carbonos. Se ele estiver na extremidade, ele não vai caracterizar a cadeia como uma cadeia heterogênea. A cadeia vai continuar sendo homogênea, porque para a cadeia ser heterogênea, esse heteroátomo ele deve estar entre os átomos de carbono. Olha aqui, um exemplo de um heteroátomo. O nitrogênio, ele está entre os átomos de carbono, tá? Professora, mas por que o nitrogênio ele só tem 3 valências? Porque ele é trivalente. Somente o carbono é tetravalente. Ótimo. Cadeia carbônica. A cadeia carbônica, pessoal, mesmo ela tendo um heteroátomo, ela é constituída por todos os átomos que estão presentes na cadeia, tá bom? Quando eu peço para vocês, galera, qual é a cadeia aí? Identifique a cadeia. Vocês irão falar que a cadeia carbônica ela é constituída por todos esses elementos aí. Inclusive, o heteroátomo, tá? É formada por todos os átomos de carbono e também os heteroátomos. Aqui nós temos o outro exemplo de uma cadeia heterogênea, onde nós observamos a presença do oxigênio ligado, entre o segundo e o terceiro carbono, tá? Caracterizando uma cadeia heterogênea. Essa é a mesma cadeia que está acima, tá? Uma cadeia carbônica é constituída por tanto átomos de carbono, como também os seus heteroátomos. Mais um exemplo aí. Aqui nós temos uma cadeia carbônica do AS, ácido acetil salicílico. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o número de átomos de carbono ligado na cadeia, tá? Podemos classificar um átomo de carbono em uma cadeia quanto ao número de outros átomos de carbono ligados diretamente a ele. Agora a gente vai começar a ver essa classificação da cadeia, tá ok? Um carbono primário, ele é caracterizado pela presença apenas de um outro átomo de carbono ligado a ele. Todos esses átomos aí que estão esses carbonos que estão destacados aí na cor preta, eles são chamados de átomos primário. Por quê? Porque eles só estão ligados a um outro átomo de carbono, tá? Professora, mas aí esse segundo átomo de carbono, ele está ligado a um nitrogênio. Tá, ele está ligado a um nitrogênio. Ótimo, mas para ele ser classificado como primário, secundário, terciário ou quaternário, ele deve estar ligado apenas a átomos de carbono. Não vamos esquecer disso. E o que é um átomo de carbono secundário? Secundário é quando ele está ligado a 2 átomos de carbono. Todos os átomos de carbono secundário, eles deverão obrigatoriamente ter ligado, através de suas valências, 2 átomos de carbono. E quando ele é terciário? Ele é terciário quando ele apresenta 3 átomos de
carbono. Então, ele é primário quando ele apresenta 1, ele é secundário quando ele apresenta 2 e ele é terciário quando ele apresenta 3. Lembrando que nós não estamos falando de valência, nós estamos falando de carbonos ligados a outros carbonos. Tá ok? Então, nós determinamos quando um carbono ele é primário, secundário, terciário, ou quando ele é quaternário, quando ele tem ligado, através de suas valências, 1, 2, 3 ou 4 átomos de carbono. Ótimo? Continuando, então. Vamos parar um pouquinho e resolver mais alguns exercícios, porque assim, nós precisamos trabalhar um pouquinho de conceito e um pouquinho de exercício, porque essa parte da química, ela usa-se muito cálculos. Então, nós precisamos parar e responder alguns exercícios para que a gente assimile melhor esse conteúdo. Vamos lá, então? Nós temos a seguinte pergunta. Dada a fórmula estrutural abaixo, relacione as quantidades de carbono primário, secundário, terciário e também quaternário, respectivamente, tá? Nessa ordem, primário, secundário, terciário e quaternário. Eu tenho quantos átomos de carbono primário aí, galera? Nós temos quantos carbonos ligados a apenas um outro átomo de carbono? Nós temos quantos carbonos secundários? Nós temos quantos átomos de carbono ligados a 2 outros átomos de carbono? Eu tenho quantos átomos terciário? Terciário, quantos átomos aí nessa fórmula está ligado a 3 outros átomos de carbono? E quaternário, quantos átomos aí na fórmula está ligado a 4 outros átomos de carbono? Pessoal, não confundam quantidade de carbono com quantidade de valência. O carbono, ele vai ser sempre tetravalente. Independente se na ligação, na extremidade da ligação, tiver carbono ou não, ele vai sempre apresentar 4 valências. O que vocês precisam observar é se esse carbono que está ligado aí a essas extremidades, ou melhor, né? Esses carbonos que estão ligados aí, que estão nessas extremidades, os elementos químicos que estão nessa extremidade, eles são carbonos ou não, tá? Observe sempre isso, porque um átomo de carbono, mesmo ele tendo 4 valências, ele não precisa estar ligado obrigatoriamente a 4 outros átomos de carbono, tá? É por isso que nós classificamos eles em primário, secundário, terciário ou quaternário, pela quantidade de carbono que está ligado a ele. Então, adotem sempre um carbono para vocês fazerem essa observação. Primeiro um, depois você vai e adota o outro, depois o próximo, e assim até você concluir todos os átomos de carbono presentes na molécula, tá? Então, vamos ver aqui. Quantos átomos de carbono primário nós temos nessa molécula? Oxi. Nós temos 7 átomos de carbono primário. Nós temos 5 átomos de carbono secundário. Nós temos 1 átomo de carbono terciário. E nós temos 1 átomo de carbono quaternário. Continuando, aqui nós temos a nossa próxima questão, que fala assim, isso aqui foi uma questão que caiu no Enem, tá, pessoal? As moléculas de nanokits, tá, lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokits, representado na figura. Observe a figura.
Pessoal, todas as moléculas de nanopútions, elas se assemelham com figuras humanas, tá? Não é só esse nanokid, não. O nanokid é apenas um exemplo, tá? Deixa eu fazer uma retificação aqui, tá? Todas as moléculas de nanopútions, eles se assemelham, eles lembram figuras humanas. Então, tá. Eu quero que vocês determinem para mim, com base nessa figura do nanokid, onde é que eu vou encontrar um carbono quaternário? Onde é que eu vou encontrar um carbono quaternário? Lembrando que uma ligação, uma valência, ela vai estar ligada a outra valência, ou ela vai se conectar a uma outra valência através de um carbono. Imaginem aí que no encontro de cada valência precisa de conter um carbono, porque senão, se elas encostarem uma a outra, vai acontecer uma grande explosão, tá? Então, cada encontrozinho de valência obrigatoriamente vai ter um carbono. Senão os celulares de vocês vão explodir, tá? Então, identifiquem aí, coloquem aí nessa imagenzinha os carbonos e vamos identificar qual é o carbono quaternário aí. Está na cabeça, está no tórax, está na mão, no abdômen, no pé. Onde é que está? Olha os pés dele, olha o abdômen, olha o tórax, olha a cabeça, olha as mãos. Vamos ver onde está? Quem marcou a letra A acertou. Olhem aí, olha. Ele tem o bracinho, que representa uma valência, e ele tem os 3 dedinhos, representando 3 valências. Então, aí nós encontramos um carbono quaternário. Na fórmula da nicotina, a fórmula da nicotina é a seguinte fórmula. Quantos carbonos quaternários há nessa estrutura, pessoal? Quantos carbonos? Lembrando que todo encontro de valência vai existir um carbono para que não aconteça aquela grande explosão. Quantos carbonos quaternários nós temos nessa estrutura? Já contaram? Já encontraram? Não encontraram, né? Observando a imagem, é possível identificar que não há nenhum carbono quaternário, tá? Isso não quer dizer que o átomo de carbono não tenha 4 ligações. Isso quer dizer que não tem 4 valências ligadas exclusivamente a carbono. E aí nós temos o nosso amigo benzeno. Lembram que eu falei para vocês que vocês tinham que observar que todo o anel aromático, ou que também chamamos de benzeno, ele é caracterizado por uma ligação simples e uma ligação dupla. Há essa intercalação de uma ligação simples e uma ligação dupla. E a característica do benzeno é que ele é um líquido incolor, muito inflamável, apresenta um odor muito forte e característico desse grupo. A fórmula abaixo, ela representa o ácido acetilsalicílico, que eu falei para vocês. Olha só, é um composto aromático porque ele apresenta um anel benzeno, ok? Ou uma ligação simples ligada, um carbono ligado a outro carbono através de uma ligação simples e uma ligação dupla, respectivamente, até fechar um anel benzeno, tá? Lembrando que todo anel benzeno ele deve ter no máximo 6 carbonos formando o anel, tá? Devido às diversas formas de cadeia carbônica, nós podemos associar uma classificação. Quanto à presença de ciclo, ela pode ser aberta ou fechada. Ela é aberta quando a cadeia não apresenta ciclo, tá? Ela apresenta suas extremidades sempre livres, abertas. Ou seja, você tem a liberdade de acrescentar essa cadeia de forma retificada
outros átomos de carbono. Já as cadeias fechadas, ela apresenta um ciclo, ela é fechada, você não pode acrescentar de forma retificada outros átomos de carbono. Ela já limita a sua quantidade de átomos na cadeia. Tá? Possui extremidades, né, livres, as abertas, e as fechadas não possuem extremidades livres. Quanto à presença do heteroátomo, nós temos as cadeias homogêneas e as cadeias heterogêneas. As cadeias homogêneas, elas não possuem um heteroátomo, ou seja, os carbonos, eles estão ligados somente a outros átomos de carbono. E as cadeias heterogêneas, ou a cadeia heterogênea, é aquela cadeia que apresenta um heteroátomo, ou seja, entre os átomos de carbono, existe um átomo diferente do carbono. E isso é que caracteriza essa substância heterogênea. Lembrando que esse átomo, dentro dos hidrocarbonetos, não pode ser o hidrogênio, tá? E dentro de outras funções também. Nós vamos sempre observar a presença do hidrogênio ligado diretamente ao carbono, porque isso é uma característica do carbono. Só que quando você observa a presença de um outro elemento químico, como o próprio oxigênio, nitrogênio, né, entre outros, nós vamos classificar essa cadeia como uma cadeia heterogênea. Quanto à presença de insaturação, nós temos as cadeias que são chamadas de cadeias saturadas e nós temos as cadeias que são chamadas de insaturadas, tá? As cadeias saturadas são aquelas cadeias que apresentam apenas ligações simples. Olhem só, simples entre quem, pessoal? Entre os átomos de carbono. É muito importante vocês compreenderem isso. Tudo que nós estamos falando, essa classificação das cadeias carbônicas, é exclusivamente entre os átomos de carbono, tá? Então, uma cadeia é chamada de insaturada quando ela possui pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla entre os átomos de carbono, tá? O exemplo aí a seguir mostra, os dois exemplos mostram uma ligação tripla e no outro uma ligação dupla entre os átomos de carbono, caracterizando assim essa cadeia como uma cadeia insaturada, ok? E quanto à presença de ramificação, as cadeias elas podem ser ramificadas ou elas podem ser normal. Toda cadeia normal é aquela cadeia que possui apenas duas extremidades, tá? Ou seja, é aquela cadeia que apresenta apenas carbonos primários ou carbonos secundários. Em uma cadeia normal, nunca existirá um carbono terciário ou um carbono quaternário. Por quê? Porque isso caracteriza as cadeias ramificadas. Todas as cadeias ramificadas, ou qualquer cadeia ramificada, ela vai apresentar 3 ou 4 extremidades. E essas extremidades, elas devem estar ligadas a carbono, para a gente voltar àquele conceito de carbono primário, secundário, terciário, quaternário. E aí, quanto à aromaticidade, nós temos as cadeias que são chamadas de alicíclica e nós temos as cadeias que são chamadas de aromáticas. As cadeias alicíclicas são aquelas cadeias que não possuem o grupo benzeno ou anel benzeno, ela é fechada, mas ela não apresenta o benzeno. E as aromáticas são aquelas que possuem um ou mais grupos de benzeno ou do anel, benzeno. As cadeias aromáticas, elas possuem um único grupo benzeno, são classificadas como mononucleares, tá? Então, todas as vezes que vocês observar apenas um único benzeno, desculpa aí, na figura não ficou aparecendo um anel benzeno, tá? Mas o ácido o AS, acetil salicílico, ele é caracterizado aí pela presença desse anel mononuclear, tá? Esse benzeno aí. E nós temos as polinucleares, que podem, ser representada aí como essa figura, que quando nós observamos,
a presença de 2 anel-benzenos, tá ok? Aqui nós temos uma questão. A obtenção de fibras têxteis. Desculpa, vamos voltar aqui. A acrilonitrila é utilizada como matéria-prima na obtenção de fibras têxteis e tem fórmula estrutural H2C, dupla ligação C, ligada ao hidrogênio, que é ligada a um CN. Vamos classificar essa cadeia? Essa cadeia ela é o quê, pessoal? Ela é aberta ou fechada? Saturada ou insaturada? Ramificada ou não? Ela é uma cadeia alifática? Ela é uma cadeia cíclica? O que ela é? Vamos lá? Ela é uma cadeia alifática, ela é uma cadeia homogênea e ela é uma cadeia insaturada. Vamos lá, continuando. O linalol, substância isolada do óleo de alfazema, apresenta as seguintes fórmulas estruturais. Observe a fórmula estrutural aí do linalol. Essa cadeia, ela é classificada como o quê, pessoal? Acíclica, normal, insaturada, homogênea, alicíclica, ramificada, heterogênea. Como é que nós vamos classificar essa cadeia aí? Já encontraram? Ela é uma cadeia acíclica ou alicíclica? Normal ou ramificada? Saturada ou insaturada? Homogênea ou heterogênea, galerinha? Ela é uma cadeia acíclica, ou seja, aberta. Ela é uma cadeia ramificada, porque temos átomos terciários aí. Ela é uma cadeia insaturada, porque nós observamos a presença de ligações duplas entre os átomos de carbono. E ela é uma cadeia homogênea, porque entre os átomos de carbono não existe um heteroátomo. Aqui nós temos também, né, 5 exemplos de compostos de fórmulas moleculares. E aí eu quero que vocês digam para mim o seguinte: a estrutura do composto orgânico de forma molecular C5H8O, que apresenta cadeia ramificada, insaturada, heterogênea e alicíclica, é qual? Qual cadeia aí é alicíclica? Qual cadeia aí é heterogênea? Qual cadeia aí é insaturada e ramificada? Ok, vamos continuar, vamos ver qual é a alternativa correta. Ok, ela é uma cadeia ramificada? É sim, nós observamos a presença de um carbono terciário aí. Ela é insaturada? Óbvio, nós estamos vendo a presença de uma ligação dupla entre átomos de carbono. Ela é heterogênea? É sim, ela é heterogênea porque ela apresenta um heteroátomo. E ela é alicíclica? Sim, porque ela é uma cadeia fechada, mas ela não forma um benzeno. A estrutura do aminoácido metionina é classificada como uma cadeia carbônica. Eu quero que vocês me digam como essa cadeia carbônica é classificada. Ela é homogênea ou heterogênea? Ela é alifática ou alicíclica? Saturada, insaturada, normal ou ramificada?
Lembrando que essa cadeia aqui, ela é uma cadeia molecular, mas ela está simplificada. Esse aqui a seguir, nós já temos ela já estrichada, ela já de fórmula mais detalhada. Fica mais fácil para vocês identificarem, né? Então, ela é uma cadeia o quê? Ela é uma cadeia heterogênica, uma cadeia alifática, ela é uma cadeia saturada e ela é uma cadeia normal, ok? Continuando, só fazendo observação aqui, galerinha, que toda cadeia, quando a gente fala de uma cadeia alifática, nós estamos nos referindo a uma cadeia aberta, tá ok? E quando nós falamos de uma cadeia, por exemplo, alicíclica, nós estamos falando de uma cadeia fechada, tá? Só enfatizando isso aí, porque eu acredito que eu não tenha falado, tá? Continuando, tá? A fluoxetina, presente na composição química do Prozac, apresenta a fórmula estrutural da seguinte fórmula. Com relação a este composto, é correto afirmar que apresenta uma cadeia carbônica cíclica e saturada? Cadeia carbônica aromática e homogênea? Cadeia carbônica mista e heterogênea? Somente átomos de carbono primário e secundário? A fórmula molecular desse composto aí, da fluoxetina, é C17H16ONF. E aí, galerinha? Já? Podemos continuar? Lógico que ela é uma cadeia carbônica mista. Ela é uma cadeia carbônica mista, por quê, professora? Porque ela é uma mistura de uma cadeia normal com um anel benzeno, que forma também uma outra cadeia. A cadeia do benzeno, ele é formado por 6 carbonos, lembrando que vai existir sempre uma intercalação entre uma ligação simples e uma ligação dupla, ok? Uma cadeia carbônica alifática, homogênea e saturada, apresenta um átomo de carbono secundário, 2 átomos de carbono quaternário e um átomo de carbono terciário. Essa cadeia, ela apresenta quantos átomos de carbono? A cadeia é alifática, homogênea e saturada. Apresenta um carbono secundário, 2 carbonos quaternários e um átomo de carbono terciário. Olha só, se tem um átomo de carbono secundário, quer dizer que nós temos já um átomo de carbono ligado a outros 2 átomos de carbono. Se nós temos 2 átomos de carbono quaternário, nós estamos afirmando que nós temos 2 átomos ligados a 4 outros átomos de carbono. E se nós temos um terciário, nós estamos dizendo que essa cadeia, ela tem apenas um carbono ligado a 3 outros átomos de carbono. Vamos ver como fica essa cadeia. Olha aí, nós temos uma cadeia aberta, homogênea, saturada. Só existem ligações simples entre os átomos de carbono. Nós temos um carbono secundário, ligado a 2 outros átomos de carbono unicamente, 2 quaternários e um átomo terciário. Olha aí o terciário. Ele é o segundo da esquerda para a direita. Nós vamos ter 11 átomos de carbono, ok? A cadeia carbônica a seguir classifica-se como o quê, pessoal? Essa cadeia, ela é cíclica, ela é saturada, heterogênea, ramificada, ou ela é aberta, saturada, heterogênea, normal, ou ela é aberta, saturada, heterogênea e ramificada. Ela é acíclica, insaturada, homogênea e ramificada, ou ela é aberta, insaturada, homogênea e normal? Vão fazendo aí,
Pegue os conceitozinhos de cíclica, de saturada, heterogênea, homogênea, ramificada, normal, saturada, insaturada. E aí vocês vão chegar à conclusão que essa cadeia, ela é uma cadeia aberta, ela é uma cadeia saturada, ela é uma cadeia heterogênea, ela é uma cadeia normal. Então, nós temos aí como alternativa correta a letra B, ok? Podemos classificar a cadeia carbônica abaixo da seguinte forma. O mesmo exemplo, né? A mesma forma do exemplo anterior. Ela é uma cadeia aromática, ramificada, saturada, heterogênea. Ou B, aromática, normal, insaturada e homogênea. Ou C, alicíclica, ramificada, saturada e homogênea. Alifática, ramificada, insaturada e heterogênea. Ou alifática, normal, insaturada e homogênea? Lembrando o que é uma cadeia aromática. Lembrando o que é uma cadeia ramificada. Vocês precisam sempre retornar a esses conceitos para vocês chegarem à definição correta da cadeia, tá bom? Ela é uma cadeia alifática, galera. Ela é uma cadeia ramificada, insaturada e heterogênea. Ótimo! Se eu perguntar a vocês por que ela é uma cadeia heterogênea, vocês vão saber me responder, galerinha. Ela é heterogênea por quê? Ela é heterogênea porque ela tem um heteroátomo. Nossa, eu escutei vocês respondendo isso, hein? Tá uma conexão bem legal entre nós. Eu ouvi alguém respondendo aí no fundão que ela é uma cadeia heterogênea porque ela tem um oxigênio aí entre os átomos de carbono. Beleza, ótimo. Continuando. Aqui nós temos a questão 9, falando o seguinte. Dado o seguinte composto, assinale a opção que classifica corretamente a cadeia carbônica. Como essa cadeia é chamada, hein, galera? Vamos lá? Ela tem heteroátomo, galera? Qual é o heteroátomo que está presente aí? Onde está esse heteroátomo, hein? Ela é uma cadeia saturada ou insaturada? Se ela é insaturada, onde ela está a insaturação, hein? Valendo meio pontinho. Essa cadeia é uma cadeia acíclica, cíclica ou ela é uma cadeia mista, hein? Quem acertar ganha meio pontinho, tá? Vamos ver. Vamos ver. Ela é uma cadeia mista, insaturada e heterogênea. Professora, eu errei porque eu não entendi o que é uma cadeia mista. Tá, vamos dar esse descontinho para vocês. Vamos voltar aqui o que é uma cadeia mista. Uma cadeia mista é quando você identifica uma parte da cadeia fechada. Ela pode estar fechada através de um anel benzeno ou simplesmente uma cadeia fechada, normal, com 5 átomos de carbono aí e uma parte dela aberta, reta. E onde é que está a insaturação, hein? A insaturação, ela está entre os átomos presentes na cadeia fechada. E ela é heterogênea exatamente por causa desse oxigênio presente aí entre os átomos de carbono. Valeu, galerinha! Muito bem, então vamos finalizar a nossa apresentação de slide. Agora vocês terão que responder algumas questões sem o auxílio da professora, porque nós já resolvemos várias questões. Se persistir alguma dúvida, manda lá uma mensagenzinha no Zap, que a professora está à disposição de vocês para ajudar no que ela puder, ok? Um grande beijo, boa sorte, estudem bastante, galerinha. Não é porque vocês estão de quarentena que vocês não precisam estudar. Agora que vocês estão tendo tempo para estudar mesmo, então, vamos lá.
foquem no estudo. Vocês terão Enem esse ano. Quero ver todo mundo na UFAC. Se não for na UFAC, seja de qualquer outra faculdade, mas eu quero vocês crescendo aí, subindo na vida e sendo pessoas grandes, tá? Beijão, beijão, amo vocês.